Nós seguimos nosso papo sobre os cuidados com procedimentos estéticos e cirurgia plástica com a doutora Tainara Cassol. Doutora, tem um monte de pergunta aqui, eu já vou começar, uma que já chegou aqui em primeiro. É possível fazer mamoplastia redutora sem deixar muitas cicatrizes ou fazer o famoso corte em T? A pessoa não mandou o nome, mas eu peço que vocês mandem o nome de onde nos assiste. Vê aí qual seria a resposta. A cicatriz sempre é algo que deixa os pacientes um pouco aflitas. A mamoplastia redutora, por si só, que o nome diz reduzir, vai fazer com que a gente tenha que retirar parte da mama. E para isso acontecer, não tem como a gente fazer a cirurgia sem cicatrizes. Mas o que eu posso dizer para vocês é que uma cicatriz, quando ela se dá de uma maneira adequada, ela não vai ser um incômodo posterior para a paciente. Eu até brinco dizendo que às vezes eu olho rapidamente minhas fotos e as fotos que a gente faz, fotos de acompanhamento dos pacientes, fotos de um ano depois da cirurgia, eu olho às vezes para a mama rapidamente e não consigo dizer se aquela mama tem ou não tem cicatriz. Olha, de tão pouco visível que fica a cicatriz. Sim. Então, inicialmente, claro, assusta, chama atenção, fica visível, mas com o passar dos meses a cicatrização vai se concluindo e a cicatriz fica bem pouco visível. E tem todo o cuidado, que a gente pode falar também depois sobre o pós-operatório, os cuidados, né, para evitar que a cicatriz não fique tão boa quanto poderia ser, né? Claro. Deixa eu seguir perguntando aqui. Olá, boa tarde. Margarete de Xanxerê. Oi, Margarete, obrigada pela participação. Um beijo para todo mundo de Xanxerê. Ela diz, estou querendo retirar a papa e tenho um pouco de medo. Queria saber se é feito alguns exames antes. Tenho 46 anos. Deve ser a papada. Isso. Tinha um dá separado ali. A papada, isso. Isso, deve ser a papada. As pessoas então chamam essa região do pescoço de papada, né? Sim, são feitos exames pré-operatórios. Normalmente, o tratamento dessa região se dá, daí a depender de cada paciente, ou através de lipoaspiração ou através de uma cirurgia que a gente chama de cervicoplastia, que seria para o lifting da parte do pescoço. Aí a gente teria que analisar o caso dela, enfim, para ver se ela tem sobra de gordura, de pele ou os dois. Tem gente perguntando valores aqui. Eu acho que a doutora nem poderia passar, né? Porque eu acho que tem a questão do conselho também, os valores não poderia ser passado aqui, né? E depende muito de caso a caso, né? Isso. Tá, vamos lá. Boa tarde, queria saber se dá para fazer 2 cirurgias juntas, lipo e silicone. Sou a Ana. Oi, Ana, obrigada pela participação. E depois ela escreveu, quem fez plástica se pode lipar em cima? Tá. Com relação a fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo, depende do tamanho dessas cirurgias. Se a combinação for nos levar a um curto tempo cirúrgico, sim, é possível. Se essa combinação nos levar a um longo tempo cirúrgico, não é recomendado. Então, dependeria do teu caso. Agora, se é possível fazer lipo em cima de plástica, depende de qual plástica. Talvez tu esteja falando de cirurgia do abdômen e queira saber se ainda pode voltar a fazer lipoaspiração. Se for essa pergunta, sim, é possível. Lúcia de Chapecó, do centro de Chapecó. Lúcia, obrigada pela participação. Eu não sei se a gente vai entender a pergunta. Ela diz, tem um acesso nos joelhos. Gostaria de tirar. É perigosa essa cirurgia ou dá para fazer tranquilo? Talvez seriam abscessos. Pode ser. Ela escreveu acesso aqui, por isso que eu não sabia se a gente entenderia. Se forem abscessos, normalmente sim, é tranquilo, dá para retirar. Se forem acessos em função de uma cirurgia prévia, talvez ela tenha cicatrizes pouco estéticas e ela queira melhorar, aí a gente teria que avaliar como são essas cicatrizes e ver o que é possível fazer. Mas normalmente sim. A questão é que no joelho, isso vale para quem tem cicatrizes, assim, que as pessoas se incomodam muito, né? Áreas de dobra, a cicatrização costuma não ficar tão boa, porque é difícil a gente faz um corte no joelho. Dificilmente a gente vai ficar parado sem caminhar. Sim. Então aquela cicatriz fica movimentando o tempo inteiro, não tem ponto que sustente, né? Mas a gente avalia e diz se cabe ou não o procedimento. Sempre dá para melhorar um pouquinho, pelo menos tentar, né? Oi, boa tarde, me chamo Kelly. Oi, Kelly, obrigada pela participação. Gostaria de tirar uma dúvida. Vou fazer abdômino e masto redutora com prótese, porque algumas próteses são rejeitadas pelo corpo? Ela está fazendo uma pergunta. É bem difícil ter rejeição dos implantes mamários, porque hoje as pesquisas e para a qualidade das próteses já são muito grandes e
as próteses que normalmente são usadas são de ótima qualidade. Mas às vezes, mas eu sempre digo isso para os pacientes também, não deixa de ser um corpo estranho. E esse corpo estranho é para o nosso corpo aceitar, mas não tem nada que nos garanta que vai aceitar. Então, depende um pouco da qualidade da prótese, de não ter nenhuma infecção, nada relacionada no pós-operatório e do teu corpo realmente aceitar ou não aquela prótese. Tanto que uma das questões, às vezes, quando existe rejeição de uma prótese, é mudar de marca. Porque por outra marca, às vezes, o corpo não rejeita a prótese. Tá. Maria, do EFAP. Maria, obrigada pela participação. Olá, quero saber se a retirada de verrugas ou belezinhas é considerada uma cirurgia plástica e como é chamada essa cirurgia? Essas são cirurgias dermatológicas, mas são feitas tanto por dermatologistas quanto por cirurgiões plásticos. Dermatológica só mais por ser questões, pequenas cirurgias a gente chama assim, né? E elas podem sim ser feitas então por cirurgiões plásticos. E a gente pode atendê-los, assim como os dermatologistas também podem atendê-los. Tá certo. Olha só, tem algumas pessoas digitando aqui, eu vou esperar enquanto isso. A Sônia, a nossa Sônia Saltier, sempre está ligadinha aqui. Sônia, obrigada pela participação, pela audiência. Deixa eu perguntar uma outra coisa que tá bem polêmica ultimamente, que é o tal do PMMA. É uma substância que tem se usado para alguns procedimentos. Doutora, qual que é o risco? O que está acontecendo nesse caso? Está se usando indiscriminadamente, pessoas inclusive com problemas graves, até casos de morte já, né? O uso do PMMA não é de hoje. Infelizmente, nos últimos meses a gente teve casos consecutivos do uso indevido do PMMA. Mas ele é antigo e ele nasceu da ideia de se preencher espaços de tecidos que não existiam mais, que eram as pessoas que desenvolviam AIDS, né, que é a doença do HIV. E foi a partir disso que foi permitido o uso do PMMA na parte estética. É uma substância tipo plástico? Isso. Porque inicialmente o PMMA ele era usado na ortopedia para completar a perda óssea. Cirurgias reparadoras, como a gente falou no começo, não estéticas, né? Isso. E aí depois passou para a parte estética em função disso. Só que o uso foi se expandindo e as pessoas começaram a usar na parte estética, puramente estética. Foi quando se passou a fazer o uso indevido e inapropriado. E atualmente a gente tem pessoas não médicas fazendo uso e elas não têm conhecimento. O que sempre eu me questiono é que se eu que estudei 11 anos e tenho uma prática de mais vários anos como cirurgião plástica, tenho receio, como alguém que não tem esse estudo, não conhece anatomia, pode com tranquilidade pegar uma seringa com esse produto e injetar em alguém? Não faz sentido. E não faz sentido para quem aplica e não faz sentido para quem busca a aplicação, né? Por isso aquela recomendação lá do início, né? Vamos repetir. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é onde está ali os profissionais habilitados para fazer qualquer tipo de procedimento de cirurgias plásticas, nesse caso, né? Eu estou recebendo recadinhos aqui, algumas pessoas elogiando a doutora Tainara, que são pacientes, outras pessoas que conhecem. Elogiando, mandando abraço. Um abraço para o Thiago Rhodes, que está mandando abraço aqui para a gente, que tá sempre na nossa audiência. E estão chegando algumas outras perguntas, e principalmente as pessoas perguntando valores. Então, né, como a doutora falou, não é possível passar, até porque cada caso é um caso, né, doutora? Sim, O que a gente pode dizer, assim, é que hoje os valores não são altos como eram no passado. Hoje a gente percebe muitas vezes na consulta que os pacientes, quando a gente passa o valor, ele diz, nossa, é menos do que eu imaginava. Tá certo. Então, cabe a dica para buscar um cirurgião plástico, fazer uma consulta e ter um orçamento inicial para ver se cabe ou não no seu bolso. Obrigada pela participação. Nada, eu que agradeço. Obrigada a todos Diana. pela audiência. Ver mais volta amanhã. Beijo. Até lá. Tchau, tchau.